Que a paz de Cristo esteja com todos. Irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. A palavra que eu quero ministrar hoje, ela começa em 1 João, capítulo 5, versículo 4, onde está escrito: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja bem, eu vou mostrar alguns versículos aqui que corroboram com o que foi lido aqui. Porque a fé é um padrão, foi estabelecido por Deus, é uma regra espiritual que não pode ser mudada. A manifestação das coisas que nós precisamos, de tudo aquilo que nós precisamos, é mediante a fé. E eu vou mostrar que realmente nós estamos vivendo na época, na era em que se obtém tudo que precisamos é mediante a fé. Mateus, capítulo 17, versículo 20, está escrito assim. Mateus 17, 20. Está escrito assim. E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O Senhor estava falando aqui porque um jovem lunático, o pai trouxe um jovem lunático até os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio. E na tradução Almeida corrigida, ela diz assim, ó, por causa da vossa pequena fé. Porque eles perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Aí o Senhor Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito assim. Hebreus 11, versículo 6, está escrito assim. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Novamente, a importância da fé. A importância da fé está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23. Olha o que está escrito. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. O que eu quis mostrar com esses versículos aqui? Até anotei aqui no meu estudo. Eu botei assim, ó. A fé é a regra espiritual que Deus estabeleceu para se manifestar todas as coisas divinas no mundo físico. E o inimigo sabe disso. É uma regra espiritual que não pode ser quebrada. Então, o inimigo sabe que é pela fé que ele vai ser vencido. Veja bem, 2 Coríntios, olha o que está escrito, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Olha o que eu anotei. O inimigo vai procurar detonar nossa fé, pois ela, estando dentro de nós, isto é uma força que ele não consegue combater. A fé dentro de nós, ela é um combustível. Ela é algo que nos dá força e o inimigo não consegue combater a fé.
Tanto é que a palavra de Deus diz, eu não anotei aqui, mas ela diz que pela fé muitos foram cerrados, muitos foram perseguidos, foram mortos e não negaram a sua fé. A fé, ela dá essa capacidade de suportar e de enfrentar as dificuldades. O inimigo sabe disso, ele sabe que a fé dentro de nós, ela produz isso. E ele tem que detonar a nossa fé, ele tem que fazer essa fé não se manifestar, porque aí ele consegue vencer. Então, qual é a forma que ele faz isso? É causando lutas externas, todo mal externo, para que esse mal seja assimilado e entre para dentro de nós e destrua a nossa fé. Então, o inimigo ele vai procurar detonar nossa fé, porque ela estando dentro de nós, isto é uma força que ele não consegue combater. Vou mostrar melhor ainda para vocês. Os combates que ele impõe contra nós para detonar a nossa fé. Vamos começar com 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 e 17. Olha o que está escrito aqui. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Olha só. Todo mundo vai cansar. Todo mundo vai cansar. De alguma forma, nós sempre vamos nos cansar de alguma coisa, de enfado, de luta. Vai chegar um momento que sempre nós vamos cansar. Porém, olha o que diz o versículo 16 e 17. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abissai, filho de Geruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então o que nós estamos vendo aqui? O retorno de luta já vencida. Veja bem, esse Davi que nós estamos vendo aqui, ó, por isso que ficou bem claro ali o versículo 15, que Davi cansou. Não é o mesmo Davi, aquele jovenzinho lá, que quando enfrentou o mesmo tipo de gigante, com o mesmo tipo de armamento, com o mesmo ímpeto, e Davi o derrotou, aqui Davi estava cansado. Mas veja que o inimigo vem do mesmo jeito que veio lá. Só que o que chama atenção aqui é que diz assim, ó. Isbi-Benob, que era do filho gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Intentou ferir a Davi. Uma espada nova, algo novo, mas com o mesmo propósito. O mesmo tipo de luta que Davi enfrentou lá, que venceu, agora Davi já não conseguiu. Já ia perdendo se não tivesse ninguém para ajudar ele ali. Então é isso que o inimigo faz. Retorno de luta já vencida. E em que momento ele traz a luta já vencida? No momento que estamos cansados. No momento que estamos fracos. Quer ver, ó? Olha o que diz Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus 12 é o versículo... Vamos ver aqui o versículo. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Olha o que está escrito aqui.
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando o habitam ali. São os últimos estados desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Veja bem, quando o espírito imundo sai, suponhamos espírito de prostituição, vícios, espírito de que faz as pessoas cometer muitos erros, muitos pecados, de diversos tipos. Você nomeia aí, e apenas para exemplificar. E a pessoa se converte e o espírito imundo sai de dentro da pessoa, aquele espírito que fazia a pessoa cometer erros, sai. Diz que ele anda por lugares áridos, procurando onde repousar e não encontra. Então ele volta e olha, a casa onde eu estava, ou seja, o corpo, a pessoa em quem eu estava, está limpinho, não tem nada. O que ele faz? Ele vai, busca outros 7 espíritos piores do que ele. E aqui está o detalhe. Ele busca os 7 piores e retorna. E conseguindo entrar, veja bem, ele não manda os outros 7 entrar e ele ficar de fora. É os 7 para ajudar ele a entrar. Ou seja, a luta para manter eles fora vai ser muito maior agora. Porque antes você tinha tirado 1. Agora são 7, mais aqueles são 8. Tentando entrar novamente. Então por isso que acontecem as recaídas, por isso que acontece aquelas situações, a pessoa é liberta e depois retorna para o mesmo mal de novo. E quando isso acontece, como diz lá no livro de Hebreus, aqueles que provaram das benfeitorias do céu, do dom do Espírito Santo e caíram, é impossível que sejam renovados novamente. É muito raro acontecer isso. Então, o inimigo inflige esse retorno das lutas já vencidas quando a pessoa está fraca. Aqui a pessoa estava adornada, né? Estava limpa, mas com certeza ela estava fraca. E por isso que eles conseguiram entrar. Então esse é uma forma do inimigo fazer com que a nossa fé seja arrebentada, as lutas que nós já vencemos retornam de novo. Aquela luta que, por exemplo, alguém passou, por exemplo, com os filhos. Meu filho era drogado, meu filho vivia no mundo, fazia muita coisa errada. E eu batalhei, meu filho aceitou Jesus, e agora começa a vir aquelas tentações, e começa a surgir aquelas situações para levar ele de volta para lá, entendeu? O inimigo vai fazer isso. 2 Coríntios capítulo 7, olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, olha o que está escrito. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora, combates, temores por dentro. Viu? Por fora, muita luta, muita tribulação. Agora, o que o inimigo quer por dentro? O que ele precisa que nós tenhamos por dentro? Temores, pavor, medo. É isso que faz detonar a nossa fé. E é isso que ele quer. O objetivo dele não é detonar fora, o objetivo dele é detonar dentro. Vou mostrar que as lutas pelo lado de fora, se entrar, elas causam, o estrago é dentro. Deuteronômios 32. Deuteronômios 32, versículo 24 e 25. Olha o que está escrito. Olha o que Deus fala aqui. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de pestes amarga.
E contra eles enviarei dentes de feras com um ardente veneno de serpentes do pó. Agora olha o versículo 25. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Viu? O estrago maior é dentro, não é fora. É isso que detona a fé. O Salmo 69 mostra o resultado disso. Salmo 69, olha o que Davi estava passando aqui. Ó. Salmo 69, versículo 1 até o 3. Está dizendo assim, olha o que Davi está falando aqui. Ó. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Veja bem, essa água que ele está falando aqui, ele está usando uma alegoria para demonstrar a luta, o problema que ele tá passando aqui. Então ele usou as águas como uma alegoria do que ele estava passando. Aí o versículo 2 diz assim, ó. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Veja que aqui ele já perdeu o controle já. Ele já perdeu o controle e entrou para dentro dele essa aflição que ele está passando aqui. Aí olha o resultado. Versículo 3. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus. Tá vendo? É isso que o inimigo quer. Detonar por dentro para que tu chegue nesse ponto aqui. Estou cansado de clamar. E quantos de nós já não passamos ou estamos assim? Puxa, eu estou clamando, pedindo, Deus, me socorre, me ajuda. Senhor, não chega a minha bênção, não chega aquilo que eu peço. Veja que a minha garganta secou, ele diz assim, ou seja, já não tenho mais nem palavras para falar, não sei mais o que eu faço para convencer o Senhor a me ajudar. Aí diz, os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus. Tá vendo? O que o inimigo quer? Mas e qual é a solução? A solução é 2 Coríntios, capítulo 4. O 16 e o 17. Olha o que está escrito aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E o apóstolo Paulo tinha experiência disso, porque é o homem que mais passou tribulação, luta, que nós conhecemos aí, é o apóstolo Paulo. E ele diz assim, ó, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa, ainda que tu caia, ainda, puxa, eu estava me esforçando para não pecar e pequei, caí. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, olha o que ele diz, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pede perdão para Deus, levanta e continua. Diz que o homem interior tem que ser renovado todo dia, é oração, é meditação na palavra revelada. Tem que fazer isso, senão não vai resistir, vai perder as batalhas uma após outra. Aí ele diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então é isso que ele está dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação. Ele está falando, ou seja, nós vamos passar a luta. O inimigo vai infringir a luta, vai querer detonar a nossa fé, colocando lutas exteriores para que nós tenhamos luta por fora e pavor por dentro. Porém, o versículo 18 diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se veem são eternas. Entenderam? Lembre-se lá no deserto, quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto, quando é que o inimigo infligiu ataque ao Senhor Jesus? Foi quando ele estava fraco. Porque quando ele estava fraco, o inimigo diz, agora eu posso atacar.
Lembra-se de todos aqueles que sofreram o ataque do inimigo, que nós lemos na Bíblia, se não foi no momento em que estavam fracos. Sempre. Então, você não vai ser diferente deles, não. O inimigo quer detonar a tua fé porque ele sabe que a fé é uma regra espiritual que Deus estabeleceu para que se manifeste todas as coisas divinas aqui no mundo físico. Então, luta por fora, mas pavor por dentro é o que o inimigo quer. E não vamos deixar isso. Vamos continuar batalhando, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso interior tem que ser renovado dia após dia. Amém? Essa palavra que Deus abriu, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.